Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Salão de Bronze. Hoje eu tô aqui para fazer um conteúdo que é sobre FAB, mas é um pouquinho diferente. Eu vou estar comentando hoje sobre como foi a minha experiência no Skirmish, o primeiro aqui da região, e que foi muito diferente daquilo que a gente já tinha jogado antes. Falar um pouco dos resultados, um pouco também sobre as partidas, que eu fiz anotações de todas as partidas aqui, ó, muita anotação para comentar com vocês. Bom, tem uma conversa geral sobre esse evento, espero que seja interessante para vocês. Já teve alguém lá no evento também que comentou sobre ter achado interessante saber a decklist que eu usei, mas isso eu provavelmente vou deixar para um próximo vídeo para conversar sobre. Posso até tentar fazer ele relativamente rápido, que pode ser algo que interesse aí. Para caso eu tenha esquecido no começo, no meio ou no fim do vídeo, de pedir para você, meu querido espectador, deixar aqui a sua curtida, a sua inscrição e, se possível também, o seu comentário aqui no vídeo. Eu só queria passar aqui para lembrar você disso mesmo. Então, vamos lá, sem mais delongas, falar sobre como foi o evento. Bom, começar aqui falando do básico, né? O evento foi muito bem organizado, foi lá na Neutral Ground, em Guaratinguetá, administrada pela incrível Júlia, não tem como ser errado com ela, então foi tudo muito organizado, muito preparado, a gente conseguiu utilizar o espaço lá bem, não me senti desconfortável em momento algum, nada nesse sentido. Só uma base aí pra gente falar então, agora sobre a parte do jogo em si, provavelmente é aquilo que você tá aqui pra saber sobre. Eu joguei de Lévia durante esse torneio, e meu resultado eu considero que foi muito positivo. Durante os rounds suíços eu consegui ficar 4-0, então fiquei em primeiro lugar nos rounds suíços e acabei perdendo na primeira rodada do top 8 das eliminatórias. Vou explicar melhor sobre mais pra frente do vídeo. Vou passar um pouco para vocês conversando sobre cada uma das partidas e deixando alguns comentários. Foram partidas muito legais, todos os oponentes foram muito gente boa. Provável que eu repita aí sobre cada um deles, mas fica aqui meu agradecimento para todo mundo que jogou comigo, até inclusive quem jogou comigo depois do evento. Foi muito legal conhecer todo mundo, tinha muita gente lá que eu ainda não tinha tido muito contato, porque veio uma galera da Legends, então foi sensacional em termos de experiência. Gostei muito do meu desempenho, fiquei muito contente de ter conseguido chegar nesse ponto com a Leve especificamente, que é uma personagem que as pessoas até têm uma certa resistência, ela tem uma fama de não ser tão boa. Uma das partidas talvez tenha confirmado um pouco da fama, mas no geral eu fiquei muito feliz, pretendo jogar mais com elas, se possível competitivamente também. Falta um detalhe ou outro para melhorar no deck, mas estava indo muito bem, foi um resultado sensacional. E vamos lá, eu tô enrolando demais. Bom pessoal, como uma base dessa primeira partida, eu acho que é importante mencionar que na minha decklist, por questões tanto financeiras quanto de acessibilidade, eu não estava rodando uma Crown of Providence, então em todas as partidas eu utilizei Ebon Fold na cabeça. A minha primeira partida foi uma vitória contra um Reiner, quem estava jogando, se eu não me engano, era um jogador chamado William. Eu anotei o nome de todos os jogadores, eu vou estar falando aqui, pode ser que eu tenha anotado errado, inclusive, então peço perdão se eu falar o nome de alguém errado aqui, mas é justamente para prestigiar que foram jogadores incríveis e que eu tive ótima experiência com todos. Ele estava jogando de Reiner, se eu não me engano, ele começou, eu consegui tirar alguns blocos, mas eu comecei com uma mão, se eu não me engano, que bloqueava relativamente mal. No meu turno eu comecei a pegar um pouco mais o tempo da partida e daí, logo no segundo turno já tive mais um pouco de dificuldade porque eu levei 2 swing bigs na cara. Obviamente que eu acabei tomando bastante dano, se eu não me engano eu fui em torno de 6 de vida, troquei um pouquinho também na volta, né, entre esses dois turnos dele. Então o ataque eu troquei um pouquinho, acho que eu consegui deixar ali ele com um pouco menos de vida, não lembro exatamente quanto, mas foi uma quantidadezinha não tão grande, mas considerável, com uma matchup bruto contra bruto. Veio 2 swing bigs, consegui dar uma segurada nesses swing bigs, acabei tomando bastante, fiquei sim numa zona um pouco de perigo, de vida ali no 6-7 de vida. E na minha rodada eu consegui fazer um turno de Blood Rush. Nesse turno de Blood Rush eu comecei com uma Pulp, que deu muito certo, ele acabou ficando com exatamente 6 de vida pro final dessa rodada. Joguei um Graveling Growl. Na verdade a minha mão não ia conseguir banir, então o motivo que eu falei do capacete lá no começo foi justamente que eu consegui pitchar para pagar para o capacete banir uma carta da minha mão. Eu tinha uma Graveling Growl e uma Deadwood Rumbler. Graveling Growl custa apenas 1, então o Deadwood Rumbler foi banido. Eu consegui comprar uma outra carta. Como o Deadwood Rumbler é uma carta Shadow, o Graveling Growl pode ser jogado. Então eu consegui jogar o Graveling Growl num turno de Blood Rush. Ou seja, ele pagando o custo com a carta que foi comprada. Em troco por ser uma Shadow, ele compra de volta também. Então eu consegui jogar ele.
batendo 9 por conta do Blood Rush. Ele só tinha 2 cartas que blocava na mão, teve que blocar com elas. Os 3 de dano excedentes mataram ele. Na verdade, falei que ele tava com 6, mas eu acho que ele tinha ficado com 3 mesmo do outro turno, somado com o Pulping também, que eu joguei o Pulping com a Manopla, né? Manopla essa aqui, e dá mais 2 pro próximo ataque com 2 ou mais de custo. Então ele acabou tomando, se não me engano, ele bloqueou tipo já com Savage Fist nessa ocasião. Então ele já tinha bloqueado 1, mas ele tinha tomado 7 nesse turno. Acho que provavelmente ele tinha ficado só com 10 no outro, e daí o Graveling Growl fez essa finalizada que era necessário. Reiner é uma matchup que pode ser bastante assustadora aí pra leve, mas eu sinto que foi algo que deu pra administrar bem nessa ocasião. Foi uma partida muito legal, como já tinha mencionado que elas foram. Não foi muito longa, como já se esperaria de Bruto contra Bruto, mas foi basicamente isso. Vamos pra próxima. Minha segunda partida, então, hoje mais cedo foi contra o Daniel. Eu marquei aqui Daniel, talvez, porque é o nome que eu menos tinha certeza, mas eu acho que é. Daniel tava jogando de Katsu, e ele mencionou ser um jogador relativamente iniciante, mas o deck dele, não sei se era dele, tava já bem preparado, ou se alguém emprestou, mas era um deck que tava muito bem tunado, assim. Ele tava jogando com uma Mask of Momentum, então um equipamento lendário, esse aqui, que é o famoso equipamento que, se você tomar 3 hits em seguida, o cara ainda ganha uma carta de presente pra te bater um pouco mais. E ele tinha Art of War no deck, então tava um deck bem forte, assim, bem ameaçador, que me deixou bastante preocupado, assim, logo que eu comecei a enfrentar, porque eu tenho um certo receio de ninja por conta do meu histórico pessoal jogando contra ninjas. Ih, rapaz. Mas eu consegui apresentar um dano bem constante, assim, ao longo da partida, e eu acho que o principal que me fez ganhar foi ter 2 turnos seguidos de Blood Rush, que tiraram muito recurso e acabaram tirando o tempo dele. Ao mesmo tempo, se ele tivesse conseguido sobreviver a essas coisas, eu teria um grande problema, porque eu acabei tomando, acho que 6 ou 9 de dano de Blood Debt ao longo das rodadas, porque eu bani logo na primeira e segunda rodada, tipo, coisa de 3 cartas com Blood Debt, e elas começaram a cobrar e não tava chegando carta na mão que pudesse banir, então eu investi tudo em ofensivo, em Blood Rush, pelo menos consegui sobreviver aí na base de matar ele antes de essas coisas irem me cobrar. Nunca nem vi. Foi uma partida bem acirrada, assim, por conta desses danos de Blood Debt que eu comecei a tomar. Não tenho tantos comentários adicionais a fazer, só que foi algo que acabou se balanceando assim. Eu tive a sorte de conseguir turnos muito agressivos, mas também tive o azar de não conseguir garantir a minha vida alta ali. Mas se eu não me engano, pelo fim da partida eu tava ainda com um turno de 6 de vida sobrando, algo em torno disso. Não cheguei a ficar num ponto onde realmente eu poderia ter morrido no próximo turno ou algo assim. Mas ótima partida. Mais uma vez, vamos para a próxima. Bom, a próxima partida, né, ainda dentro dos rounds suíços, foi contra o Marcos, o dono da Legends Store, uma loja onde eu sempre compro com bastante frequência. Basicamente, sei lá, um quarto ou metade do deck que eu tava usando essa noite foi tudo comprado lá. Ele tava jogando de Azalea, um deck muito bem montado de Azalea, que tava encaixando uns golpes muito certeiros. Acabou que chegou num ponto onde os dois estavam muito bem ameaçados, assim, um ponto muito acirrado. Ele provavelmente, como ele mesmo disse, teria me matado logo em seguida. Ele tinha tomado bastante dano, mas tinha conseguido bloquear, e nesse turno ele tinha uma Endless Arrow na mão, e provavelmente, se eu não me engano, ele ia comprar uma carta que ia buffar ela, ia poder jogar de novo, ia ser tenso pra mim. Eu provavelmente ia ter tomado eu tinha 9 de vida no fim do jogo, ia ter tomado 8, um pouco mais, e já ia ter tido sérios problemas. O que acabou ajudando bastante foi ter conseguido ali bloquear. Ele começou a rodada dele jogando um Ravenous Rebel, batendo, tava um dano relativamente alto, se eu não me engano, ou não, acho que tava só 4 mesmo. Eu bloqueei com Barrage de Beatdown pra manter ele fora da minha mão, só que eu também tinha Reckless Swing, por isso que eu quis tirar ele pra deixar só cartas de 6 ou mais na mão. Então eu bloqueei também com os Savage Swing, só pra já garantir a situação ali, porque eu imaginei que ele não fosse ter nenhuma reação que cancelasse isso, principalmente pela quantidade de cartas na mão. Então eu coloquei ali o Savage Swing, Reckless Swing. Talvez eu tenha falado errado, talvez eu tenha falado certo na primeira, mas na dúvida é Reckless Swing, que é aquela reação, vai estar aqui também, que ela custa 0, bloqueia 4 e você tem que descartar uma carta da sua mão. Se ela tiver 6 ou mais, o oponente toma 2 de dano. Como ele estava, se eu não me engano, exatamente com 2 de vida ou com 1 de vida, eu acho que era 2,
ele morreu nessa circunstância, mas, cara, foi apertado, o baralho tava bem montado, ele tava ali com os equipes e tudo mais lendários, então foi uma partida apertada pra mim, que poderia ter ido pra outro caminho se eu não tivesse comprado a exata carta que eu precisava naquele turno. Reckless não tava no arsenal, foi uma carta que eu comprei logo depois de um turno que, se eu não me engano, foi um turno de Blood Rush. Get ready for the next battle. Bom, a quarta partida que eu joguei, a última do Sound Suíços, foi contra o João Carlos. O João Carlos estava de bravo. Inclusive, o João Carlos é o único jogador que eu joguei essa noite que eu já tinha jogado antes. A gente tem aí um histórico de se enfrentar nas partidas na Neutral Ground. Foi uma partida bastante acirrada. Logo no primeiro turno, eu já tive que acabar perdendo a minha Carrion Husk, porque eu tinha um bloco um pouco ruim na mão. Mas, por sorte, isso acabou fazendo também com que eu tivesse alguns turnos consecutivos bem fortes de go again. Acabou que eu tomei bastante dano nessa partida pra Notus, e nas últimas rodadas, se eu não me engano, eu já tava liberando os 4, 3 de vida. Tava me colocando numa posição de já ter que começar a bloquear. Porém, ele também tava numa situação um pouco vulnerável, e nessa troca, assim, tava bem difícil de saber quem que ia sair vitorioso. O que me salvou foi conseguir jogar uma Pulping. Foi uma Pulp muito bem colocada e que eu acabei conseguindo bater 12 com ela. Como ela estava dominada, ele não tinha muito o que fazer ali naquele momento e eu consegui vencer essa partida. Mas o deck dele estava bem forte, muito bem montado e meus parabéns aí novamente para o João Carlos por ter vencido o evento. Ele acabou levando aí e foi muito bom. Eu ganhei essa partida e com isso fiquei 4-0 na parte suíço. Aí, agora vamos falar um pouco sobre os playoffs. Get ready for the next battle. Bom, falando agora da partida que eu joguei nos playoffs, no top 8, eu joguei primeiro contra o Douglas, se eu não me engano o nome dele era Douglas também, tava jogando de Dash. E começou com uma mão assim que ele mesmo falou, que não tava nem boa nem ruim, eu consegui, se eu não me engano, sair tomando som de dano dessa primeira rodada, consegui blocar bem, já enchi um pouco o cemitério, então eu já tava bem com um setup legal para começar a partida e para começar a bater. Ele também já começou tomando um pouquinho de dano, o que acabou rolando foi o seguinte, logo nesse começo do jogo, eu consegui jogar com uma Blood Rush. Joguei a Blood Rush e fui tacar um Pulping. O Pulping já saiu muito forte, se eu não me engano eu já quebrei a manopla para já colocar ele em 10 de dano logo de início assim, já ameaçar tentar tirar um pouco da mão, ou então tirar um dano que fosse mais conveniente. Eu tava com a mão boa assim em termos de 6. Eu não tenho certeza se nessa primeira mão as 2, 3 cartas que tinha na minha mão já eram 6 ou mais. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza nessa ocasião. E o que aconteceu foi, comprei uma carta, essa carta não era 6 ou mais, e na hora de escolher a carta aleatória a ser descartada, ela foi descartada essa, então eu não consegui aproveitar muito bem esse turno de Blood Rush. Acabei dando essa Pulping, batendo 10, assim, bastante, claro. Ele bloqueou um pouco com equipamento, um pouco com uma carta só, tomou 5, foi a 15 de vida. Continuamos a partida aí, eu já não consegui cobrar tanto a mão dele, porque o Blood Rush não ia continuar, então perdi um pouco desse turno. Acabei tomando ali, quebrando já a Carrion Husk logo em seguida. No turno seguinte eu já tinha uma mão que era interessante para começar a cobrar, eu ia poder, se eu não me engano, jogar uma Pulp e em seguida um Endless Maul, alguma outra carta assim que bate considerável para cobrar a mão. Ele já seria um pouco mais ameaçador, agora que ele já tinha perdido um pouco de vida logo de início. Eu também já tinha tomado um pouquinho de dano para poder fazer isso, claro. E eu joguei mais uma vez a Pulping. Dessa vez sim eu tenho certeza, eu tinha 2 cartas com 6 ou mais de dano na mão. Nesse momento eu comprei a carta para o descarte e ela é uma Reckless Swing. Coloquei as cartas ali para ele poder escolher a carta aleatória. E a carta escolhida foi a Reckless Swing. Então, mais uma vez, um Pulping jogado acabou aí tirando o valor das outras cartas, porque eu não ia poder jogá-las no turno. Então, não consegui aproveitar de novo. Dessa vez o Pulping foi 6. Se eu não me engano, ele não blocou, ou blocou bem pouquinho de novo. Realmente não teve o que fazer. Logo em seguida ele cobrou a minha mão. Eu já tinha, eu acho que um pouquinho de Blood Depth, 1 ou 2, mas já foi o suficiente. Chegou minha rodada, ele bateu, eu não tinha que bloquear. E acabei perdendo aí a partida. Foi um
pouquinho de azar, mas o deck dele também estava muito bem montado. O Dash é uma personagem que eu gosto muito, eu quero jogar mais com ela no futuro. Inclusive eu tô com uma Commoner dela ainda para ser jogada em evento pela primeira vez. Não cheguei a jogar ainda, mas já testei ela em várias ocasiões diferentes. É uma das heróis mais interessantes para mim no jogo e que provavelmente eu teria um futurinho aí com ela também. Mas a Lévia foi uma ótima experiência pra mim nesse evento e eu gostei muito de jogar com ela. E como eu disse, provavelmente antes pretendo continuar levando ela pra mais alguns eventos, dando uma melhorada. Faltam basicamente 3 cartas pra eu ficar com o deck bem completão dela, mas já tô bastante satisfeito. Fora isso, comentar um pouco também sobre as outras partidas aí do Playoffs. Eu não tava exatamente assistindo porque eu tava vendo de vir embora, porque o Underground é na cidade vizinha daqui. Então a gente tava meio que com medo de não ter Uber pra voltar pra casa, a gente tava arrumando as outras coisas, então eu não consegui exatamente assistir. Mas eu sei que a primeira rodada ali que teve foi a Dash que me enfrentou, tava contra um Icelander, a Dash ganhou, e o Bravo tava contra... não tenho muitas certezas se era o Riptide ou algum outro deck. Não tenho certeza do que o João Carlos estava enfrentando, mas foi Dash e o Bravo, eles se enfrentaram na final e o Bravo ganhou o torneio. Então, pela 25ª milionésima vez, parabéns, João Carlos, pela vitória. E é isso, foram essas as partidas. A premiação desse skirmish foi muito legal, teve lá as Black Envelopes, teve booster pra galera e também teve as promos dos heróis Rainbow Foil que ficaram muito lindas. Já até taquei o Arachne lá no meu deckzinho Commoner de Arachne. Os outros eu vou dar uma guardada, né, deixar eles bem protegidos ali, porque isso aí eu acho que vai ficar valendo bastante no futuro. E foi basicamente isso, pra falar a verdade. O evento foi sensacional, em breve teremos aí possivelmente esse conteúdo do deck. Pretendo trazer também algumas coisas aí relacionadas a falar um pouco sobre como tem sido esse cenário de Fashion Blood aqui nas lojas do interior. Elas têm se ajudado bastante, a galera tem visitado uma outra e tal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter acompanhado esse reporte. Um grande abraço aí de todos os membros do Salão de Bronze para vocês. Espero que tenham um ótimo descanso essa semana. Siga a gente nas redes sociais aí, temos nosso Instagram, temos a nossa Twitch, que é onde a gente faz lives com grande frequência. Acompanha nosso projeto de RPG, o Soneto do Jardim da Noite, que é um projeto que já tem aí uma temporada com 20 episódios, e a segunda tá a caminho, já tá em produção, tendo conversas aí com a equipe de roteiro, não sei o que, uma galera sendo convidada. Então vai ser interessante isso aí que tá vindo no Soneto. Deixa a sua curtida no vídeo, a sua inscrição, e tenho que me despedir do vídeo, né? Não vou.